Apocalipse 17:13. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Os 10 reis concordarão em entregar seu reino para o anticristo, mas continuarão como reis sob a autoridade dele e pelejarão contra Cristo no Armagedon. Vamos aos comentaristas. Esse aqui da esquerda. Este tem o mesmo intento. As 10 nações que formam essa confederação, que forma a 7ª cabeça, estarão de acordo quanto a aliar-se com o anticristo, porque não tem poder para opor-se a ele com sucesso. E a respeito desse tema, entregarão seu poder e autoridade à besta, refere-se ao anticristo, agora com pleno poder e compondo o 8º reino, como está descrito no versículo 11. Aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 17, lá no versículo 17, sobre esse tema aqui deles terem um só pensamento, diz assim o texto bíblico: porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Ezequiel 38, do versículo 10 ao 12, aqui sobre o tema poder e autoridade à besta. Aqui Gog invade Israel nos últimos dias. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente, e você conceberá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança. Todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Apocalipse 17:14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estarão com o Cordeiro. Combaterão contra o Cordeiro. Isto prova que os 10 reis ainda não vieram. Eles não estão aqui agora, mas ainda virão e pelejarão contra Cristo no Armagedon. Vamos ao segundo comentarista. Combaterão contra o Cordeiro também. Tem a ver com o anticristo que ataca Israel na batalha do Armagedon. Satanás odeia Israel por muitos e variados motivos, mas acima de tudo por causa de Jesus. Portanto, atacar Israel é atacar o Cordeiro. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis, todo santo de Deus que tenha vivido. Tanto judeus como gentios voltarão com Cristo na segunda vinda. Pelejarão eles. Apocalipse 16, 13 e 14. Aqui a congregação para a batalha do Armagedon. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro os vencerá. Vamos deixar alguns textos bíblicos claramente aqui registrados para que todos saibam quem vai vencer no final. Salmo 2, versículos 7 ao 9. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Salmo 21, do 8 ao 12. Batalha do Armagedon. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito.
porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Também quero deixar registrado, Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Salmo 136, versículo 2 e 3. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Daniel 7, do 25 ao 27. O reino eterno. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos deles, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a seção do tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui, como o próprio texto de Daniel fala, os eleitos e fiéis também vencerão e reinarão. Salmo 149, dos 5 ao 9. Os fiéis louvam a Deus, que os santos exultem de glória, e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. E aqui, ao anjo da igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 17, 15, o anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. As águas, então, são os muitos povos que formam o 8º reino. Povos, multidões e nações e línguas, isso cobre o mundo todo e nos diz que bilhões morreram e foram para o inferno como consequência de terem seguido falsas religiões. Então as águas, ficou bem claro, deixo alguns textos aqui a respeito. Apocalipse 17, 16, os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Os 10 reis e o anticristo se voltam contra a prostituta no meio da 70ª semana de Daniel, para que a besta possa ser adorada nos últimos 3 anos e meio. Vamos aos comentários. Esses 10 chifres, aqui temos a destruição da grande prostituta, o sistema religioso apóstata, que domina os 10 reinos, enquanto o anticristo está vindo para reinar sobre eles. Isto acontece no meio da 70ª semana de Daniel, pois é quando os 10 reinos entregam seu poder ao anticristo. Mais um autor aqui à direita, são os que aborrecerão a prostituta. Ele diz aqui em outra versão, esses odiarão a meretriz. Pelo menos algumas, se não todas, das 10 nações da Confederação virão do Oriente Médio. O Islã governa essa região do mundo e é um domínio que quase destruiu esses países. A implicação é que a religião do Islã será sufocada por essa confederação. Então, para esse autor aqui, ele acredita que o Islã seria a religião ou será a religião predominante no império aí desses 10 reis. E a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isso revela o fato de que as 10 nações sob o anticristo instituirão e realizarão uma campanha de eliminação da religião do Islã e, de fato, qualquer outra religião em sua esfera. Todas essas religiões serão substituídas pela adoração da besta, o anticristo. Então a meretriz será devastada. Jeremias 51,
versículos 52 e 53, o juízo sobre Babilônia. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, e em toda a terra os feridos gemerão, mesmo que a Babilônia subisse aos céus e mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela. E esses textos de Apocalipse 18 apontam, na verdade, para a Babilônia literal, a cidade de Babilônia. Diz assim o versículo 8: por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo. Lá no versículo 15 a 17, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Também no versículo 19, porque em uma só hora foi devastada. A gente vai ver melhor isso a partir do capítulo 18, que nós vamos iniciar hoje.